Olá, seguidores e não seguidores, e vocês que daqui a pouquinho espero que estejam entrando pra gente começar essa live. Oi, Luísa, primeiríssima. Eu vou dar um tempinho pra vocês entrarem e aí a gente começa, tá? Já queria agradecer a todo mundo que participar. Queria contar pra vocês que essa live vai ficar salva no meu IGTV. Eu pretendo fazer outras com esse tipo de assunto, principalmente se vocês gostarem. Então vocês me contem, mas essa primeira vai ficar. Luísa gostou? Obrigada. Da minha maquiagem. Eu fiz hoje um olhinho meio verde água com um verdinho no canto e vindo pra baixo só aqui no comecinho. Tô sem base, sem nada, só tinha passado um corretivo. Eu confesso que eu nem fiz outra make da que eu tava durante o dia trabalhando, eu só passei por cima mesmo, porque eu tava só de corretivo e máscara de cílios hoje pra trabalhar. Oi, Anselmo, tudo bom? Oi pra todo mundo que tá entrando. E, enfim, hoje eu quero falar pra vocês sobre beleza como expressão da essência, que é essa frase que eu uso há tanto tempo e que foi encontrando sentido depois de que ela veio, assim, na minha cabeça. Oi, Glau, Gabi, Leonan, todo mundo que tá entrando, gente. Essa frase eu comecei a usar quando eu comecei a maquiar e ela foi se desdobrando em novos sentidos pra mim com o passar da vida. E eu queria compartilhar com vocês algumas coisas que têm me feito entender melhor o sentido disso e, consequentemente, entender melhor a minha beleza, quem eu sou como pessoa e, enfim. O meu marido entrou rapidinho só pra me dar um cheiro. Obrigada, baby, que ele tá trabalhando. Mas, enfim, quem me acompanha, né, viu que eu comecei a falar sobre esse assunto semana passada. E nos stories, né, foi um pouco sobre autoestima, sobre esses altos e baixos de autoestima que a gente tem e principalmente sobre como parece tão utópico esse discurso de que você é única, você é bela, você é do seu jeito, se aceita, babá, que a gente ouve tanto e que eu mesma falo tanto. Parece tão utópico no nosso dia a dia, né, na nossa vida real, assim, na nossa manhã, quando a gente acorda, olha pro espelho, tem que lidar com a nossa cara ali lavada do jeito que ela é. E aí eu fiz algumas perguntas. Oi, Mar. Eu fiz algumas perguntas e algumas de vocês participaram, muitas na verdade. Eu queria agradecer a todo mundo que colocou o coração ali naquelas respostas, porque eu sei que são coisas íntimas. E, enfim, eu queria agradecer vocês e eu vou começar por isso, né? Eu não vou expor o nome de ninguém que participou. Eu tô com uma cola aqui no computador, então talvez eu vou ficar olhando pro canto, que assim, aí vocês elevam, tá? Enfim, foram respostas, assim, muito verdadeiras. Eu vi coisas muito íntimas que vocês colocaram ali, compartilharam comigo. Teve gente que mandou direct, que abriu um pouco mais sobre como se vê nesse sentido, né? Porque o que eu perguntei, pra quem não viu os stories e não sabe? Eu perguntei se pra você é suficiente ouvir por aí que você é bonita. E que você é bonita do jeito que você é, que tem motivos suficientes pra você se achar bonita, que você é única, tal. Se essas afirmativas que a gente ouve tanto no meio da internet, de influenciadores, de profissionais de beleza, enfim, é um discurso que tá tão difundido. Se isso é suficiente pra você se sentir bonita e, tipo, com a sua autoestima alta e, consequentemente, se sentir feliz, porque muitas vezes, sim, isso, a nossa relação com a nossa autoestima tá relacionada, interfere de alguma forma na nossa felicidade, né? E aí, um monte de gente respondeu. E eu fiz, a última pergunta que eu pus na caixinha era necessariamente isso. Eu queria, na verdade, que vocês completassem, assim. Não me sinto bonita ou feliz, por quê? E aí eu vou ler aqui. Pra quem tá entrando, eu vou deixar essa live salva, tá? Eu já tô começando porque eu tenho só 1 hora, eu não sou uma pessoa famosa. As pessoas famosas têm tempo ilimitado aqui no Instagram, não sei se vocês já perceberam, tem algumas lives, eu acho que é com mais de 100 mil seguidores, não tenho certeza, que elas vão e não tem tempo limite.
Mas para nós mortais é 1 horinha só, tá? Mas então eu já vou entrando pro assunto, mas vai ficar salvo. E deixa eu ver aqui se eu consigo fazer um negócio. Eu vou desativar os comentários só um pouquinho. Na verdade, vamos conversar aqui um pouquinho antes. Daqui a pouco eu vou desativar pra eu entrar, que senão eu vou me perder, tá? Eu tô um pouco nervosa. Eu confesso que estou um pouco nervosa. Fiz tenho uma colinha aqui, porque tem uma sequência, assim, de algumas coisas que eu quero contar pra vocês hoje, que eu tenho aprendido. E então daqui a pouquinho eu vou desativar. Mas antes deixa eu perguntar e aí vocês respondem nos comentários. Você tá aqui, você me segue? Se você não me segue, quem me segue fala assim, eu sigo. Quem não me segue, me conta aí rapidinho como que você ficou sabendo dessa live. Não sei se tem gente aqui que não me segue, né? Pode ser que todo mundo me segue. Mas eu queria saber, assim, só pra eu ter uma ideia de quem são vocês. E me falem também de onde vocês são. Queria saber, você é de Londrina, você é de outra cidade? Ó, a Van, Ana Paula, Ana, Amanda, acho que todos me seguem. A Rebeca falou que eu acho que me segue, eu também te sigo. Juliana, a Sara, Su, a Marcela minha base me segue. Ai, que legal. E me contem de onde vocês são. São de Londrina? Tem alguém aqui que é de outra cidade? Quero saber. Tayla de André do Sul. Ai, que legal. Estamos rompendo os limites do município de Londrina e região. Oi, Andressa. A Gi, do Creme do Bem. Acho que a maioria da galera é de Londrina, né? Enfim, vamos lá. Então é isso, gente. Sejam bem-vindos. Quem perdeu a introduçãozinha vê depois quando eu salvar. Mas fiquem aqui, tá? Não é porque vai ficar salvo que vocês não me abandonem. Fiquem aqui comigo. E aí depois eu vou abrir pra gente conversar um pouquinho. Eu já quero falar também, agora de início, para que se você tem perguntas, anote, porque eu vou abrir uma caixinha de perguntas e respostas logo que a live acabar nos meus stories. Por quê? Eu até pensei em abrir para perguntas durante a live, só que, como eu disse, o tempo é limitado, então eu tenho medo de não dar tempo. E de concluir o assunto, assim, e começar a responder, deixar as perguntas de vocês em aberto. Então, para isso não acontecer, eu tive essa ideia de pedir para vocês anotarem as perguntas, guardarem aí, e assim que terminar eu vou abrir a caixinha de respostas, porque aí eu respondo em vídeo ou em texto todas as perguntas que tiverem relação com a live, tá? Então, anotem as perguntas de vocês. Eu vou lembrar disso daqui a pouquinho, pra quem for entrando. E, enfim, vamos começar. Eu vou desativar os comentários um pouquinho pra eu poder seguir aqui na minha linha de raciocínio, senão que eu tô nervosa. Mas depois eu abro pra gente conversar, tá bom? Fiquem por aí. Oi, Karen, minha cunhada linda, maravilhosa. Cadinho, Isabela, Van. Ai, gente, muito feliz que vocês estão aqui. Espero que vocês gostem. Eu vou desativar aqui rapidão. E aí, se você quiser interagir... eu vou pedir uma coisa. Se estiver sendo legal, se vocês acharem que o conteúdo tá massa, dá coraçãozinho, porque aí eu vou sabendo que vocês estão aí, estão curtindo, que vocês estão entendendo e tal. Aí vocês podem apertar o coraçãozinho no cantinho, assim, segura assim o dedinho, deixa ele subir, que aí aí é uma forma da gente ir interagindo enquanto eu tô com os comentários desativados, tá bom? Mas vamos lá, voltando, né? Eu fiz essas perguntas com relação à autoestima e a pergunta que eu pus no box era: não me sinto bonita ou feliz por quê? Pedi pra vocês completarem. Eu vou ler aqui, sem mencionar o nome de ninguém, algumas respostas que eu tive, tá? Não me sinto feliz e bonita, não me sinto bonita ou feliz por quê? Me sinto sozinha e rejeitada, não vejo perspectiva na minha vida, me sinto perdida e inútil, não me sinto feliz profissionalmente. Fico me comparando com outras pessoas. Excesso de peso. Não me sinto boa o suficiente. Me sinto cobrada para ser magra. Abusos na infância e na adolescência. Sou gorda. Engordei muito. Oscilo em me sentir bonita e feliz e não sentir. Associo feminilidade a ser magra, sem olheiras e ter cabelos lindos. Tenho boas ideias para os projetos dos outros e não os meus. Não identifico o que gosto de fazer profissionalmente. Comparação. Sou presa ao corpo que eu tinha no passado. Nada combina comigo,
porque não tenho estilo e sou gorda. Me sinto sozinha e sem amigos. Não me coloco como prioridade. Priorizo o trabalho e outras coisas ao invés de mim. Me comparo inconscientemente com a beleza de outra pessoa. Minha saúde é zoada. Não me enquadro nos padrões que eu mesma criei para seguir. Me comparo muito com as outras pessoas. Me sinto bonita, mas não me sinto única. Aprendi a me aceitar, mas às vezes bate crise. Mas depois eu volto para o lugar de aceitação e felicidade. Lutando para ter a pele perfeita, mas sabendo que eu nunca vou ter, é doloroso. Me sinto feliz com a minha aparência, mas foi um processo longo de aceitação. Engordei muito e não consigo enxergar a beleza que eu via antes. Não tenho noção do meu corpo, minha referência é o corpo do outro e não o meu. Enfim, essas foram algumas das respostas que eu tive, fora as respostas de direct, mas assim, a maioria esmagadora diz que não se sente bonita. Na pergunta de sim ou não também eu tinha feito uma se você se sentia bonita. Se eu ouvir que você é bonita e única, reforça sua autoestima a ponto de você se sentir bonita. E foi tipo assim, a maioria, eu não lembro agora a porcentagem certinho, mas foi tipo coisa de mais de 80% das pessoas disseram que não. E no que se sente feliz, é uma porcentagem um pouco maior do que não foi sim. Então isso é bom, já mostra que a gente já consegue desassociar um pouco, talvez, né, essa autoaceitação com a felicidade. Porém, no dia a dia, a gente vai pra baixo quando a gente tá com esse problema de autoaceitação, né? E eu cheguei, eu comecei a pensar sobre isso, eu comecei a perceber que a gente começa a ter essas dores relacionadas à nossa autoimagem, muito relacionadas às expectativas que a gente cria, né? E quais são essas expectativas? Que expectativas estão por trás dessa dificuldade tão grande da gente se sentir bonita? E aí eu listei algumas aqui também que eu quero falar pra vocês. Uma grande expectativa que eu acho que é uma das coisas mais disseminadas na nossa geração, assim, é a expectativa de ser aceito pelo outro. Ainda mais numa realidade onde a nossa vida é exposta na internet, sendo influenciador, sendo o seu trabalho ou não, todo mundo coloca um pouquinho de si ali, dentro de uma edição do que você quer mostrar. E, enfim, a gente espera ser aceito, a gente espera receber um like, a gente espera receber um comentário, a gente espera que de alguma forma o outro reaja a quem a gente é e goste daquilo que a gente é, né? Então isso é uma expectativa que a gente cria. Uma outra expectativa de ter direção na vida. Eu tenho 33 anos. Daqui a pouquíssimos dias eu faço 34. E tenho um número enorme de amigos na mesma faixa etária que eu que ainda estão perdidos, assim, que a gente olha e fala assim, caraca, não fiz nada até agora, né? Não fiz nada. Então, não sei muito bem pra onde que eu vou, por onde que eu começo, o que eu vou fazer a partir daqui. Está ligado a uma outra expectativa também, que é a de realização profissional. Que a gente achava que ia estar rachando de ganhar dinheiro, né? Com 30 anos, assim, tipo, baseado na geração anterior, que as pessoas com 30 anos tinham carreiras super estruturadas e bem-sucedidas, e a gente com 30 tá redescobrindo quem que a gente é, o que a gente gosta de fazer. Enfim, eu mudei de carreira com 29. Larguei tudo, larguei quase 9 anos de profissão. Aí existe, então, essa expectativa de realização profissional, que quando não acontece, a gente se frustra e isso gera uma dor. A expectativa de ser como outra pessoa, né? De olhar pra alguém e começar a almejar certas coisas que, poxa, eu queria ser assim também. Expectativa de ter o corpo perfeito, da magreza, de não viver oscilando. Poxa, eu queria entrar num platô, assim, de equilíbrio emocional e não ficar nesse vai e vem de emoções, né? Isso que é uma expectativa que muita gente tem. Expectativa também de apagar o passado, traumas, abusos, coisas muito pesadas que te marcaram de forma a mudar totalmente a forma como você vê quem você é hoje. Então, existe expectativa de poder apagar, deletar e, tipo, não ter nem cicatriz daquilo. Também tem uma outra expectativa relacionada ao passado, que é a de voltar pro passado. Que tem a ver com o pessoal que falou, tipo, putz, eu tinha um corpo X e hoje meu corpo é Y e eu não paro de lembrar que eu era outra pessoa, eu mudei. O que foi? Tipo assim, 10 quilos, 20 quilos que vieram a mais. Ou colágeno que foi embora, cabelo, tipo, alguma coisa mudou. Eu não era assim, eu queria voltar a ser aquela pessoa que eu era.
uma expectativa de se priorizar também. Você acorda, vai, faz, acontece, trabalha, vai pro emprego e faz pra outra pessoa, papapá, quando você vê não tem nada que você fez pra você. Expectativa de atingir certos padrões, de ser única, de ter a pele perfeita. São expectativas que a gente cria e que nos geram frustrações. E com essas frustrações, a gente entra num buraco de dor, num buraco de olhar e não se aceitar mesmo, e não enxergar quem que a gente é e qual que é o valor que tem nisso, né? Aí eu peguei e falei, putz, de onde será que saiu tudo isso? E eu fiz uma linha do tempo resumida aqui sobre mais ou menos a história do padrão de beleza. Como que isso começou e como que isso se tornou tão importante e a ponto de determinar escolhas da nossa vida, que às vezes deveriam ser feitas baseadas em algumas coisas que você quer atingir, tal, e às vezes a gente desvia isso para poder se encaixar em alguns padrões. Putz, onde que isso começou, né? E olhando assim para a história, a gente vê que esses padrões, eles foram estabelecidos de formas diferentes, em épocas diferentes, e eles mudaram completamente também de época para época, de período para período. Eu até separei umas imagens para mostrar para vocês, tá? E é uma linha do tempo bem resumida, eu pulei várias épocas, tá? Mas é só para vocês terem uma noção do que aconteceu em termos de padrões de beleza. E tem também a interferência que a moda fez nesses padrões, né? Enfim, isso é apenas um detalhe, mas é porque eu vou mencionar em alguma época aqui que teve uma influência grande da moda. Mas vamos lá, primeiro registro de padronização, de tentativa de padronização de beleza que a gente teve foi na Grécia Antiga. E eu vou pôr aqui a imagem para vocês verem. Na Grécia Antiga, o que rolava? Muitos rapazes eram treinados para serem atletas, para serem soldados, e eles tinham que ter um corpo sarado, lindo, perfeito. E isso veio tipo uma ideia de que você tinha que ter uma harmonia, uma proporção, um equilíbrio, uma padronização. E o corpo era uma parada muito importante na Grécia Antiga. Então, começou a surgir um culto ao corpo. As mulheres, elas não tomavam sol, porque o bonito era você ser bem clarinha, então não podia queimar. E esse corpo estava sempre exposto. Por aqui, uma escultura feminina. Porque também começaram a ter as esculturas do corpo humano, né? Sempre nu, sempre exposto, sempre proporcional, sempre ali tudo no lugarzinho. Então, assim, o primeiro registro que a gente tem desse lance de padrão foi na Grécia Antiga. Aí a gente pula um pouquinho. Então tá aqui, todo mundo tá pelado e sarado. Aí a gente pula um pouquinho pra Idade Média. Na Idade Média veio uma cultura religiosa muito forte. Então esse negócio mudou. Lá de estar todo mundo pelado, todo mundo se cobriu. E ficou assim. Nossa, essa ficou meio encaixada. Deixa eu pôr a outra aqui. Ó, as mulheres bem fechadas, cabelos cobertos. O nu, ele deu lugar ao recato. Então, o belo foi redirecionado e começou a ser relacionado às virtudes morais. Então, a mulher santa, casta, muito relacionada à Virgem Maria, era tipo o ideal de beleza e tal. E aí a moda acompanhou isso, o comportamento acompanhou isso. E começou, tipo assim, passou, né, do pelado pro vestido. Aí a gente pula um pouquinho mais pra época do Renascimento, que é aqui, ó. Esse é o corpo bonito do Renascimento. Eram curvas, mulheres cheinhas, voluptuosas, seios grandes, ancas generosas, seios generosos. Então, tipo, a mulher muito curvilínea, mais cheinha, e os vestidos também eles eram bem volumosos, marcavam bastante a cintura, mostravam bastante esses seios. Tipo aqui, ó. E dá pra vocês verem. Pula mais um pouquinho, anos 20. Nos anos 20, ao invés de seio, você não podia ter peito. Ao invés de curva, você não podia ter curva. A ideia nos anos 20 era que as medidas fossem mais proporcionais. Então, peito mais ou menos do tamanho ali da cintura, mais ou menos ali do tamanho do bumbum. E elas até amarravam com faixa o peito para poder ficar mais retinho. E aí elas usavam vestidos assim, para poder esconder as curvas, né? Então, mais retos, eram lindos. Mas tinha por trás essa ideia de que a curva tinha que ficar escondida. E aí a gente vai mais pra frente, nos anos 80, que foi a era das supermodelos. Cindy Crawford, Naomi Campbell, Linda Evangelista. Que aí, o que rolava? As mulheres, elas eram magras, altas,
fortes, saudáveis. Então, tipo, elas não eram ossudas, elas eram, tipo, tinham uns corpos bacanas, pá. Tipo, de saudável, tal. Começou a se vender esse negócio. Do corpo ideal é um corpo forte, um corpo esbelto. E foi na época que começou também o silicone. Então, a busca pelo silicone para ter esse peito, tipo, bonito, rígido, grande, começou mais ou menos nessa época. Aqui uma foto da Naomi Campbell, dá pra ver que ela tinha uma perna bem fortona. E aí a gente chega mais ou menos na época que a gente tá vivendo agora. Que isso foi para um extremo, assim, do corpo perfeito. Então, o corpo perfeito foi levado para um extremo de saúde, performance e perfeição. Além do normal, assim. Além de você ser magra, você precisa ser sarada, saudável, fitness, fazer exercícios, dormir cedo, acordar cedo, tomar banho frio, o que mais? Comer frutas e, enfim, ter uma dieta super equilibrada, tal. Ainda você precisa ter a pele muito linda, fazer skincare, rotina de manhã, rotina antes de dormir. Tem que ter uma pré-rotina antes de maquiar também, enfim. Uma série de tópicos a serem cumpridos para você seguir o padrão. E ainda junto um pequeno detalhe da nossa época. Deixa eu jogar aqui uma foto. Essa é uma influencer. Não estou falando diretamente de ninguém, tá, gente? Isso é só um exemplo, tá? Imagético. Além de tudo, você tem que ser profissionalmente muito, muito arrasadora, né? Tem que ter dado tudo certo na sua vida. Aos 30 já é bom que você tenha feito seu primeiro milhão. Ó, mais uma aqui. Também, a Mari, que é uma fofinha. Enfim, gente, são exemplos para vocês terem uma noção. E eu vou abrir os comentários porque eu quero saber de vocês uma coisa que vocês acham que o lance do padrão de beleza tem em comum em todas essas eras. O que o conceito de padrão de beleza tem em comum em todas essas épocas que eu citei. Eu vou beber uma água aqui e aí vocês me falam. Gente, só 2 pessoinhas. Eu vou deixar, gente, essa live vai ficar salva, tá? Mas contem pra mim. Voltou? Deu uma travada aqui. Deixa eu arrumar aqui rapidinho, só pra eu ver meu relógio. A live vai ficar salva, mas contem pra mim. A Marcela falou assim, aprisionar a mulher em coisas inatingíveis. O que mais, gente, que vocês acham que tem em comum a impossibilidade? Mas alguém conta pra mim. O padrão de beleza querer oprimir as mulheres. Minha irmã chegou. Não é condizente com a realidade de todo mundo. O que mais que vocês acham que tem em comum? Padrão de perfeccionismos extremos. Mas... tem mais uma questão, tudo isso aí, a Sara falou, o padrão de beleza tem a ver sempre com a classe dominante, valoriza sempre o único biotipo. Tem uma questão também, que a busca pela perfeição relacionada a cada padrão estabelecido. Eu vejo 2 pontos que tem muito, que se conectam em todas essas grandes mudanças de padrão de beleza. A primeira é que eles são sempre inatingíveis. E a segunda é que elas são sempre muito diferentes do anterior. Então, assim, vamos supor que você é o Highlander, que você não morre, que você vive todas as épocas, a Highlander mulher. Você ia ter um problema, assim, de luta contra a sua própria genética se você fosse encaixar no padrão em cada uma dessas eras, porque mudava extremamente, tipo assim... da voluptuosa do renascentismo, se pulasse direto para os anos 20, teve outras ali no meio, mas ela tinha que ser de voluptuosa, agora ela é magerésima, sem curva, reta, linda, pequenininha, tipo miúda. De repente, ela precisa crescer alguns centímetros, ter 1,90 m, ser a Cindy Crawford. Daqui a pouco, seca. E não sei se daqui a Marcela disse que tomara que mude pra não entrar na moda. Não sei se daqui a pouco o negócio vai encher mais de carne ali, não sei. Mas, tipo, além de serem padrões extremamente inatingíveis, eles mudavam, tipo, drasticamente, de era pra era. É basicamente pra você não conseguir dar conta mesmo, né?
Então eu vou fechar aqui de novo e eu vou continuar. Não saiam, gente, não saiam. E me deem coraçãozinho pra eu saber que vocês estão gostando, tá? Pra quem tá entrando, eu tô vendo aqui. Eu vou desativar os comentários rapidinho pra eu continuar. Por favor, deem coraçãozinho pra eu saber que vocês estão gostando. A live vai ficar salva e anotem as perguntas, que assim que a live acabar, eu vou pôr uma caixinha de perguntas relacionadas à live e vou responder com o tempo, porque senão aqui dentro do time do Instagram a gente não consegue, tá bom? Então eu vou aqui desativar novamente. Oi, Dani, minha cunhada entrou. Então vamos lá. Então, padrões que mudavam de época para época, totalmente opostos um ao outro. Então, se você se fosse possível existir uma mulher que viveu todas essas eras, ela ia ter que fazer o milagre do milagre. Tá que se ela mudasse, se ela vivesse todas as épocas, talvez ela pudesse fazer esse milagre. Mas vamos considerar que ela não pode, ela só vive para sempre. Ia ter que, tipo assim, fazer milagre pra poder se encaixar. Porque, pomba, agora é voluptuosa. Pomba, agora é super magra. Pomba, agora você tem que ter um peitão. Pomba, agora você precisa ser reta. E vai. Sempre inatingível. Sempre fora do normal. E sempre gerando o que eu falei ali que gera dor? Expectativa. Então, assim, os padrões... A gente precisa entender algumas coisas relacionadas a padrão estético. Eles foram criados por pessoas. E eles vêm como regras para dificultar um pouco que a gente lide com quem a gente é de verdade. Se a gente olhar por trás de tudo, tem porquê de terem padrões. Seja para vender produto, seja para alguma questão comercial, seja por questão social, seja por qualquer questão que for. Existem interesses por trás dos padrões. E eles sempre são desassociados de quem nós somos enquanto pessoas. E eles são mutáveis e inatingíveis. Entendeu? Então, assim, não adianta a gente ficar buscando seguir padrão, porque eles são sempre opostos a quem nós podemos ser, a quem nós somos. Então, tipo assim, não vai dar certo. Não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo. Que, em contrapartida a padrões e regras, existem coisas que fazem a gente conseguir entrar e passar por tudo isso sem se desestabilizar tanto, sem ficar louca. Voltou? Dá coraçãozinho aí se estiver voltando. Eu acho que voltou. Vou abrir aqui pra vocês me contem. Voltou, gente? Porque pra mim tá mostrando que tá... Melhora. Contem pra mim aí. Vocês estão me vendo? Sim? Vou abrir os comentários pra vocês me contarem. Porque mostrou pra mim umas 3 vezes, assim, que a conexão tava caindo. Voltou, né? Então vamos lá. O que existe em contrapartida a padrões e que pode nos ajudar a chegar a algum lugar com essa ideia de beleza, de autoestima e tudo mais? Os princípios. Os princípios são fundamentos capazes de te dar base para crescer de verdade, se tornar alguém pleno, alguém que vai se entender e vai entender a sua essência. Porque a única forma da gente conseguir superar essa expectativa dos padrões é encontrar a nossa essência, porque essa essência ela estabelece uma base, entendeu? Ela estabelece uma... Já tá normal, eu vou fechar aqui um pouquinho. Ela nos dá uma estrutura pra gente poder se construir e vencer esse lance dos padrões. E aí, tem um outro... Eu tô toda aqui na minha cola, então sejam muito pacientes comigo, graciosos, bonitinhos. Se o padrão gera pra gente uma expectativa... Você sabe o que é expectativa? Eu aprendi o que é expectativa. A expectativa, ela é um mix de 2 itens. Ela é uma mistura da carência e da presunção. O que rola? Eu vou explicar pra você. A carência, ela é diferente da necessidade. Todo mundo tem necessidade. Mas a carência, o que acontece? A necessidade, quando você supre e entrega aquilo que ela anseia, ela se sacia. A carência, ela é muito mais ligada ao emocional do que ao físico. Então, se você é carente de algo e provavelmente aquilo é entregue para você, você pode redirecionar a sua carência para outra questão. Então, quando a gente gera expectativa, a gente está lidando com a carência de forma muito forte, assim, porque você tem carência de ser aceito, tem carência de ser aquilo que você não é. E aí você busca aquilo de forma desesperada, desenfreada. Aí vamos, no meu caso aqui, o meu nariz. Se eu tô lidando com ele de forma carente, eu vou mudar o meu nariz, mas daqui a pouco eu tô olhando pra minha boca.
E aí daqui a pouco eu tô olhando pra minha bochecha, eu preciso afinar ela, pelo amor de Deus, olha o tamanho dessa bochecha. Mas, gente, minha boca, que eu achava carnuda quando eu era criança, agora ela não é mais carnuda, porque tem tanta gente com preenchimento, eu tô mexendo com uma boca mais ou menos. Então, eu vou redirecionando a minha carência de uma coisa pra outra. Ela vai passando daqui, vai passando pra cá, ela é diferente da necessidade. Tá? Ela nunca está satisfeita. Então, ao ponto que a necessidade ela é suprida, a carência vai se redirecionando. E qual que é o lance da presunção? A presunção, ela acha que ela tem que ser suprida a qualquer custo, de qualquer maneira. Então, quando a gente lida com a nossa imagem na base da expectativa, a gente vai estar sempre tendo algo que a gente quer alcançar, e junto com isso a gente vai estar achando que a gente tem que alcançar isso, custe que custar, seja qual for o preço, e seja qual for o tempo, eu tenho que atingir isso de qualquer forma, entendeu? E a única coisa que vence essa carência e essa presunção é uma revelação da verdade de quem eu realmente sou. Entendeu? Não adianta eu basear minha vida em querer ser alguma coisa que eu nunca vou ser, porque eu sou eu. Entendeu? Então, toda vez que eu olho para aquele cabelo, para aquele nariz, para aquela boca, para aquele olho, para aquela perna, para aquele corpo não é meu, ele nunca vai ser meu, ele nunca vai ser meu. E às vezes eu posso chegar bem perto, mas se eu sou norteada pela carência, se eu chegar perto, aquilo não vai ser suficiente. Aquilo não vai ser o que eu preciso. Eu vou achar uma outra coisa, entendeu? Talvez eu redirecione para o relacionamento, talvez eu redirecione para bens, eu vou redirecionar para alguma coisa, porque aquilo ali não era uma necessidade, era uma carência, era um buraco que eu queria tapar a qualquer custo, seja o que for, custe o que custar. O que eu tenho que fazer? Como que eu saio dessa? Como que a gente lida com a expectativa e começa a se enxergar de outra forma? É uma palavrinha parecida, mas que tem um significado totalmente diferente, libertador, que é a perspectiva. Então anota aí. Quando eu vivo na base da expectativa, eu vivo tentando alcançar coisas que eu jamais vou alcançar, porque elas não têm nada a ver com quem eu sou. Agora, quando eu troco para perspectiva, eu vou trocar o quê? O meu ponto de vista. Então, eu mudo o meu ponto de vista a respeito das coisas, eu mudo o meu ponto de vista a respeito de quem eu sou, e aí eu começo a ver as coisas de maneira diferente. Esquece a expectativa. Agora a gente vai lidar com a perspectiva. Então, a gente lida com as características que a gente tem que mudar como se elas fosse assim, tudo na nossa vida. Deixa eu ler minha cola aqui, peraí. Ai, já me ressituei aqui. A gente lida com as nossas características como se elas tivessem que mudar a qualquer custo, entendeu? Para suprir o padrão, para eu me encaixar, para eu ser aquilo, para eu alcançar aquilo. E aí, se eu faço isso daqui e começo a ver com perspectiva, eu começo a olhar para mim por quem eu sou e não por aquilo que alguém espera que eu seja. Entendeu? A gente cria padrões estéticos pra gente e assim a gente não consegue lidar com as diferenças que existem entre eu, entre você, entre a fulana, entre a ciclana, entre todas as pessoas que estão ali envolvidas na sociedade, entendeu? E por isso a gente fica nessa ânsia, nessa sangria desatada que precisa suprir a qualquer custo. Gente, dá um minutinho aqui. Eu recebi aqui um negócio aqui. Vamos lá, vamos voltar. A gente cria padrões estéticos para que assim a gente... eu me perdi, vamos voltar aqui. Os padrões estéticos geram na gente uma ânsia, uma sangria desatada pra gente suprir a qualquer custo a nossa carência. E a gente começa a não perceber quanto que isso vem de fora e não vem de dentro, sabe? Não, você nunca vai ser a Gisele Bündchen. Nunca. E se a Gisele Bündchen é o que é ser bonito, então esquece, você nunca vai ser bonita. Esquece. Beleza já era. Beleza é uma coisa tão utópica que ela tá relacionada a uma parada que você nunca vai ser. Sendo que você é do seu jeito. Você tem um conjunto de características que te fazem você. E aí, viver na expectativa de encaixar você dentro daquele outro modelo é viver de uma forma louca, gente. É viver de uma forma que uma hora vai dar ruim. Uma hora vai
explodir tua cabeça. Não é possível a gente ser aquilo que a gente não foi moldado pra ser, o que a gente não foi feito pra ser. Deixa eu fazer um pedido pra vocês. Se você tem uma amiga que você acha que vai gostar de ouvir essa live, um amigo, alguém, manda aqui na setinha, do lado dos comentários, não tem um aviãozinho assim? Envia pra ela chegar aqui, que a gente tá mais ou menos na metade do caminho, ainda dá pra ouvir bastante coisa, tá? E aí vocês fazendo isso também, o Instagram entende que é bacana, mostra pra mais gente, e aí quem sabe mais gente vai poder ouvir isso daqui. Mas vamos lá. Começa a acontecer um fenômeno muito louco. A gente começa a divinizar a nossa carência. Entendeu? E a gente começa a venerar o Deus da nossa carência, que está centrado no nosso próprio umbigo, que precisa fazer com que eu seja o que eu quero ser a qualquer custo. Que eu tenha a aparência que eu preciso ter a qualquer custo. Eu respiro isso, eu vivo isso. Eu nunca vou me saciar disso. Isso é muito forte, gente. Tipo, é uma loucura. Você viver querendo ser aquilo que você não nasceu pra ser. Você não é a Gisele Bündchen e você nunca vai ser. Então, se a Gisele Bündchen é o que é ser bonita, esquece. Vamos aceitar não ser bonita, então. Eu estava até pensando, né? Aí eu comentei com o Fábio quando eu tava montando assim o esqueminha. Eu falei assim, mano, então a real é que, tipo assim, eu não sou bonita. E aí eu lembrei, aí ele riu, porque quando a gente namorava, ele falava assim pra mim. Eu já contei isso aqui. Ah, eu não gosto de mulher bonita. Eu ficava tipo, o quê? Você não gosta de mulher bonita? Mas então você tá falando que eu sou feia. Ele dava risada. E aí depois eu entendi o que ele tava querendo dizer. Porque essa mulher bonita, essa mulher padrão, essa mulher não existe, gente. Essa mulher não existe. Falava, eu gosto de você, porque você tem esse nariz de batatinha, você tem essa personalidade, você tem o cabelo assim assado, você não é bonita. Aí eu ficava, mas esse mulher é louco, retardado, como que ele fala essa coisa pra mim? Mas é justamente isso. Ser bonita é ser essa mulher, então eu não sou bonita, gente, tá tudo bem. Tipo, não sou bonita, eu sou eu. E tem uma outra parada relacionada à beleza, que é uma máxima. A beleza acaba. Então você vai ficar a sua vida inteira correndo atrás de uma parada que quando você chegar na sua idade idosa, já era, acabou. Então, tipo, você perdeu todos os anos da sua vida pra construir uma imagem. E aí na hora que você precisa desfrutar de uma essência, não tem mais nada. Entendeu? E aí eu falei, caraca, velho, isso é muito forte. Isso é muito louco. E isso é muito difícil. Mas isso é mais fácil de você alcançar quando você começa a substituir expectativa por perspectiva. Tá? Vamos lá. Não existe comparação entre o que é com o que tinha que ser. Não existe, anota isso aí. Não existe comparação entre o que é e o que tinha que ser. Porque o que tinha que ser nunca vai ser. Você é o que você é e ponto. E você tem a possibilidade de ser a melhor versão dentro daquilo que você é. Quando você olha a partir de você e determina o que é isso, 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 a gente começa a ficar louco. Porque tem uma outra parada. Eu vou dar um exemplo aqui pra vocês. Tipo assim, eu não posso ser padrão pra nada também. Porque eu sou eu. Vou dar 2 exemplos pra vocês, pra ver se fica mais fácil de entender isso daí. Uma melancia e uma goiaba. A melancia e a goiaba são vermelhas por dentro, verdes por fora, docinhas e cheias de sementinha. O que eu vou abrir aqui o comentário, porque agora eu quero que vocês falem comigo, tá? Mas contem pra mim, tá fazendo sentido? Tá, tipo, dando pra seguir uma linha de raciocínio? É minha primeira live desse, tipo, mais de reflexão, assim. E é diferente quando você tá falando ao vivo, né? Porque tem um tempo ali, você precisa começar a concluir, aí às vezes a gente se perde, aí papapá. Mas enquanto eu tô aqui, enquanto vocês encaminham pras pessoas, vocês me contam também se tá fazendo sentido, né? A Laís falou que sim, mas a Laís é minha irmã, então a Laís tem que falar mesmo que sim. Senão não ficou brava. Meu tio tá aqui, o Genilson. Gente, eu amo a família. O melhor negócio de você começar a parar na internet é ter uma família que te apoia, entendeu?
E aí eles vêm, eles assistem, eles comentam. E eu tenho certeza que eles estão enviando pros amigos. A Beca falou que tá Mara, a Lu falou que tá Mara. Ai, Lu, mas eu vou ficar... A Lu falou que tá ruim na internet dela, mas vai ficar salva e depois você consegue assistir de novo, tá? Vamos lá pro exemplo da melancia e da goiaba, que é um exemplo que requer interatividade do público. Melancia e a goiaba. A Ana Paula falou de um elefante, ele é só grande do lado dos outros animais. Eu vou falar de um elefante daqui a pouquinho. Não tô dando spoiler, parece que ela já sabe, mas calma aí. Vamos lá. A melancia e a goiaba, as duas são verdes por fora, vermelhas por dentro, cheias de sementinhas e são docinhas. Se você pega uma pessoa meio desavisada, não conhece de fruta, um ser humano que nasceu num lugar que não tem fruta, um lugar extremamente de alimentação industrializada, ele nunca viu uma fruta, aí você pega uma melancia pequenininha e uma goiaba grandinha e coloca uma do lado da outra e pergunta pra ele qual que é o quê. Se essa pessoa desavisada do planeta da industrialização, que daqui a pouco, né, misericórdia, deve meter umas crianças que talvez não saibam o que é, né, infelizmente. Qual que é a melancia, qual que é a goiaba? Pode ser que essa pessoa fique confusa, porque as duas têm características parecidas. Mas a melancia nunca vai ser goiaba. E a goiaba nunca vai ser melancia. Vocês estão entendendo? Agora eu vou fazer a pergunta. Agora é o exemplo do elefante. Um elefante e um coelho. Contem pra mim quem que é maior, quem que é menor. O elefante ou o coelho? Parece óbvio. Podem responder. Às vezes o óbvio precisa ser dito. Quem que é maior, o elefante ou o coelho? Estou aguardando. Vamos, gente, conta pra mim. Quem que é maior, o elefante ou o coelho? Os comentários estão abertos. Vocês estão me vendo? Tá tudo certo aí na internet. A Larissa falou que o elefante é maior. A Lu falou que o elefante é maior. De Terenzi, elefante. Quem mais? Por favor. O elefante é maior. Aí eu vou contar uma coisa pra vocês. O elefante não é maior do que o coelho. Oi, Carol, você é louca? É porque seu sobrenome é coelho, você tá querendo supervalorizar o coelho. Não, gente, o elefante não é maior que o coelho. Pelo simples fato que o elefante é do tamanho de um elefante. E o coelho é do tamanho de um coelho. O elefante, quando eu olho pra ele a partir da minha perspectiva, ele é grande porque ele é maior do que eu. E às vezes eu vou ficar olhando pro elefante e falei, puta, mas eu queria ser grande que nem o elefante, porque o elefante é forte, porque o elefante pisoteia tudo, porque o elefante E às vezes eu vou olhar pro coelho e falo assim, putz, porque o coelho é muito pequeno, porque o coelho não, mas eu estou sendo extremamente autocentrista e olhando para essas paradas baseadas na minha autorreferência. O elefante é do tamanho do elefante. E toda vez que o elefante quiser ser igual a um coelho, ele vai ser frustrado, decepcionado e ele nunca vai conseguir. Se o coelho quiser ser do tamanho do elefante, eu não sei, ele vai querer se esticar, vai querer, sei lá, não vai dar certo. Vamos supor lá que o elefante conseguiu uma fantasia de coelho. Ele é pequeno, é um elefante que tem nanismo e ele é bem menorzinho que os outros elefantes e tal. Aí ele arrumou uma fantasia de coelho muito louca, muito bem feita e se enfiou no meio dos coelhos. Ele nunca vai procriar igual um coelho, porque o elefante, ele dá um filhote por vez. O coelho, enquanto o elefante tem um filhote por vez, o coelho tem, tipo assim, em quilos, o tanto de filhote que se equipara o filhote de elefante. Então, assim, ele nunca vai ser. E quando eu olho para as coisas querendo que elas se encaixem dentro da minha ótica, da minha perspectiva, eu também vou sempre me frustrar. Entendeu? Não adianta que eu queira ser você, que você queira ser eu, que eu quero que você seja eu. E tem uma coisa muito louca nisso tudo também. É que quando a gente se enxerga sendo quem a gente também é capaz de viver no coletivo de forma muito mais plena. Porque eu sendo eu, você sendo você, a gente se agrega. A gente acaba olhando para as diferenças como padrões que a gente precisa alcançar. Quando a gente precisa olhar para as nossas singularidades, sendo as paradas que nos unem e que nos fazem, tipo, faz a roda girar, entendeu, gente? Faz a roda girar quando cada um começa a olhar para si próprio.
E eu começo a olhar pra mim quando eu mudo a minha perspectiva a respeito da vida, quando eu mudo a minha perspectiva a respeito das coisas. Eu tô compartilhando isso aqui com vocês e essa plataforma, ela tem um limite de comunicação, assim, um limite de conexão que a gente pode ter. Ela limita o tempo, ela limita o tanto que a gente consegue se falar. Então eu não tenho a pretensão de que isso vai causar uma grande transformação, porque também a gente precisa meditar em cima de algumas coisas por mais tempo para elas poderem descer pro nosso coração e pra gente começar, e pra poder transformar o nosso cérebro também. Porque a nossa cabeça é uma parada muito louca. A nossa mente consegue imaginar. Eu posso falar isso pra você e você, pô, entendi. Mas pro cérebro mudar, você precisa falar isso pra ele todos os dias, durante 10, durante 25, durante 63, durante 128 dias. Pra ele começar a entender e você começar a viver mudança. Então não é assistindo isso aqui e a gente trocando essa ideia, que você amanhã vai falar assim. Amanhã pode ser que você acorde meio assim, né? Putz, nossa, que legal, não sei o que, o céu vai já. Mas aí vem as oscilações, elas vêm porque a gente não permite que as verdades se tornem transformadoras na nossa vida. Porque a gente medita nelas por 5 minutos, aí daqui a pouco a gente vai assistir série. A gente medita nelas por 5 minutos, aí daqui a pouco a gente começa a lembrar dos problemas, a gente começa a, fixar em coisas que tomam a nossa essência. E quando a gente precisava estar meditando em cima de umas paradas que vão trazer umas mudanças pra nossa cabeça, entendeu? Enfim. Se alguém quiser fazer algum comentário aí, eu vou ler aí. Mas isso pra mim tem sido muito transformador, porque como eu comentei com vocês nos stories, eu nunca na minha vida me achei bonita. E aí eu comecei a perceber, depois de velha, que eu não era bonita mesmo. Não tem problema. Por quê? Eu sou do jeito que eu preciso ser, gente. E tem um negócio que aí a gente pode enveredar um pouquinho e falar assim, tá, mas aí então você é contra procedimento estético, você é contra alguém mudar e falar, louca, você é maquiadora, você é contra fazer intervenção, você tá de olho verde, querida. Você passou uma sombra verde pra vir falar aqui que eu tenho que ser do jeito que eu tenho que ser. Mas vocês estão entendendo, a parada da essência é tão louca, porque se você você muda a sua perspectiva e começa a querer suprir o que é necessário pra você, mesmo que aquilo não seja uma necessidade básica, primordial e tal. Mas vamos supor que o lance do meu nariz. Se eu vou e mudo ele por conta da carência, daqui a pouco eu vou estar reforçando. Às vezes colocando foco em outra coisa. Mas às vezes é uma necessidade. E se isso for uma necessidade, que eu sei que na hora que eu suprir vai aquietar meu coração, não tem problema. Então eu acho que o lance da interferência estética, a gente precisa ter um pouco desse tino, assim, um pouco dessa sensibilidade de perceber e trabalhar naquilo que eu posso trabalhar. O lance do corpo é muito forte, né? Porque todo mundo fala... Muita gente respondeu, putz, eu tô gorda, eu tô acima do peso, eu era magra, eu sempre fui gordinha, coisas desse gênero. Se isso é carência, nem que você emagreça, você vai ser feliz. Agora, se você tem necessidade de emagrecer por N questões de saúde e tal, você tem também o poder pra fazer isso. Mas se você tá com a sua saúde em dia, se tá tudo bem, você tá tudo bem. Você é gordinha, mas tá tudo bem, tua saúde tá bem. Você ficar fixada nisso, pode ser que seja carência. E aí, na hora que você alcançar aquilo, às vezes até se converte em algo que, vai, em vez de trazer saúde, vai trazer doença. Então é isso, essa nova régua de pensamento da perspectiva e da expectativa, a gente precisa trabalhar nela diariamente e começar a olhar para os nossos anseios e as nossas vontades com esse novo óculos, entendeu? Com essa nova lente. Eu tô atrás de suprir uma expectativa que tá relacionada a uma parada que eu nunca vou alcançar e que eu nunca vou atingir, ou é uma necessidade, é uma coisa que, vai acrescentar, vai ser bom pra mim, enfim. Espero que vocês tenham entendido. Eu estou diariamente tendo que ajustar essa régua
E a gente precisa ajustar, às vezes, durante muito tempo, até que isso encuque na nossa cabeça e isso desça pro nosso coração. E aí a gente começa a olhar para as paradas de outra forma. Entendeu, gente? Tem algumas batalhas que elas não são pra gente lutar. Mas tem uma batalha que você é responsável, tanto responsável quanto capaz de mudar, é a batalha da tua cabeça. É a batalha do teu coração. Tem, às vezes, a gente tá deixando a nossa batalha da nossa mente, do nosso coração de lado pra poder lutar a batalha que não me compete. Porque, tipo assim, eu não vou fazer mudança nisso, entendeu? Eu não adianta eu querer levantar bandeiras que eu, desajustada, não tenho eficácia nenhuma de transformação. Então, a única pessoa que eu consigo realmente transformar sou eu mesma. A única pessoa que eu efetivamente consigo entrar na cabeça e girar uma chave e plantar uma semente nova, e regar essa semente, esperar ela dar fruto, e depois catar esses frutos e ressemear e fazer o negócio alastrar, sou eu mesma, entendeu? Então, vamos escolher começar a lutar essas batalhas internas antes da gente começar a querer lutar batalhas externas. Não tô te falando pra você ser uma isenta. Não tô falando pra você ignorar que o mundo tá uma merda, que tem um monte de coisa acontecendo, blá, 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 blá. Mas enquanto isso for sua prioridade, você daqui a pouco pode chegar nos seus anos de descanso, de repouso, de desfrute, que você já não vai ter mais força pra poder fazer nada, e ver que aí você efetivamente não fez nada. Você só gritou e brigou e não teve transformação. E a gente só é capaz de transformar o outro depois que a gente começa a transformar nós mesmos. Acho que é isso. Eu acho que é isso, gente. Eu quero falar mais sobre essas coisas aqui, porque tem queimado no meu coração. E aí eu entendi que tá queimando meu coração é porque eu preciso pôr pra fora. E sei lá, a mesma coisa tem muita gente falando, né? O mesmo tutorial tem muita gente ensinando, eu sou uma delas. Eu não ensino nenhuma maquiagem assim, nossa, disruptiva, oh meu Deus do céu, coisa louca. Eu dou dicas fáceis pra vocês reproduzirem, mas que tem um monte de colegas que dão e tal. Mas aí eu falei, tem algumas coisas a mais que eu acho que eu queria estar falando. E aí eu pretendo falar. Então, se vocês gostaram, vocês me contem, tá? Pra eu ficar animadinha, não me desestimular, continuar fazendo lives mais reflexivas e com esses assuntos que eu tenho aprendido e que tem feito, assim, tem mudado a minha ótica de vida de forma, assim, absurda. Se vocês quiserem mandar uma mensagem pro Fábio e perguntar, vocês podem mandar, porque ele é a pessoa que convive mais comigo, né? Vai fazer 7 anos que a gente tá casado. E a gente, às vezes eu falei, olha, falta um monte ainda, mas já melhorou, né, baby? Já tô, né? A gente já tá melhorzinho, né? A gente troca muito ideia nesse sentido. Então, gente, obrigada. Tô falando aí que foi muito legal. A Sara falando pra eu cantar, tá louca, Sara. A Pi falando que chegou tarde, amiga, eu vou deixar essa live salva, tá? E aí vocês comentem nos comentários da live pra aí vocês me incentivarem eu vou ser mais vezes. Muito obrigada. Quem assistiu inteiro, então, muito obrigada 1000 vezes. Eu sei que nem sempre dá pra assistir inteiro, né? Faz parte. Mas se você também já ficou aqui só um pouquinho, também te agradeço. E se fez sentido pra você, manda pra alguém que você acha que pode fazer sentido também, tá? Tem uma outra coisa que eu tenho aprendido, é que uma coisa é quando a gente aprende algo, mas além, né, das repetições, de você ter que programar o seu cérebro todos os dias pra ele absorver esse negócio novo, que é totalmente diferente daquilo que você viveu com a vida, que aprendeu com os tapas da vida. Quando a gente compartilha com outra pessoa, não só de enviar, uma coisa é você enviar essa live aqui, que eu acho massa, vou ficar feliz, mas você contar também pra sua amiga, pra seu parente, pro seu irmão, enfim, pra pessoas que convivem com você, sobre isso que você aprendeu e que gerou alguma mudança, alguma transformação na sua forma de pensar. É aí que a gente aprende de verdade. Então eu tô aqui pra aprender mais ainda, compartilhando com vocês, pra esse negócio ficar mais fixo na minha cabeça. Tá bom?
Mas eu vou fazer mais lives. Eu quero que sejam semanais, mas eu não vou garantir pra vocês que sejam, porque a minha agenda às vezes não me permite. Eu já tô voltando assim com a agenda de publicidade, né, que rola muito durante a semana, e às vezes as diárias são longas, então não tenho certeza que eu vou conseguir todas as semanas, mas vou me esforçar. Se eu não conseguir, eu aviso. Se eu conseguir, eu aviso. E eu aguardo todos vocês. Então a Mari dizendo que a minha irmã compartilhou a live. Obrigada, irmã. Obrigada, Mari. Obrigada, gente. Já tô agradecendo repetitivamente, redundantemente, mas vocês são demais. Tá bom? Depois eu vou mostrar, vou contar como que eu fiz essa make. Postar uma foto no feed. E boa noite, boa semana. Amanhã acorda com a mentalidade de que é uma nova segunda. Porque na segunda a gente faz as paradas acontecer, entendeu? Então acorda de novo amanhã, repete as coisas boas que você aprendeu. Se você estabeleceu uma meta que não deu pra fazer, você repete amanhã. E vamos nessa repetição e nessa reprogramação, a gente vai começar a se transformar. E a partir do momento que a gente começa a se transformar, a gente começa a transformar o nosso meio. Muito obrigada, seus lindos e maravilhosos. Um beijo e até a próxima.